mas já que é uma coisa que eu vou estar sempre falando, e eu estou pedindo Deus graça para estar trazendo essas coisas aqui para a igreja, por quê? Meu querido, eu não sei se você está cansado, mas eu cresci aqui na igreja, já vi tudo quanto é tipo de coisa, e eu estou cansado de empolgação vazia, coisa que dura 2 meses. Sabe aquela comunhão que é na base da conveniência, e basta um desentendimento e todo mundo vai para o seu canto? Né? Existe aquela comunhão que todos os rapazes gostam da mesma moça, então a igreja anda em comunhão, acaba o culto e vai todo mundo sair junto, mas está todo mundo com o mesmo propósito errado. Quem já viu isso? Já viu isso, Camila? Você já viu? Já viu isso, Vitor? Eu já vi isso. Né? E às vezes dá um trem de empolgação, todo mundo vai no retiro, o retiro foi bom, e dá aquela coisa que dura uma semana e depois volta tudo normal. A proposta para a nossa igreja, meus amados, a proposta para a nossa igreja aqui, né, a visão pastoral. Obrigado. Né, é uma constância. Estava falando mais cedo aqui, o pastor Fabrício fez um trabalho excelente com vocês. Palavra, palavra, palavra. Foi uma transformação no meio dos jovens, a palavra expositiva, o estudo, o Espírito Santo falando pela palavra. Glória a Deus, jovens. Isto foi excelente. Né? E vai pensar, mas diminuiu, pastor, o número de pessoas? Pare e pense comigo. A mesma palavra que traz vida, ela traz o quê? Morte. E assim, eu sei de muita gente que saiu, a maioria absoluta, saiu por causa da palavra. Não aguentaram a sã doutrina. Isto é triste. Isto é triste para a pessoa. Para nós, a gente deve sentir tristeza também. Tá entendendo? Mas o trabalho que foi feito aqui no meio dos jovens, que foi feito ao longo dos anos, tá entendendo? Foi um excelente trabalho. Sabe? Palavra. Culto de jovem é culto cristocêntrico, teocêntrico. Palavra. E isso me dá muita alegria. Entendeu? Meu querido, só nesse pré-requisito, se for separar a liderança que preza pela palavra do restante, só este pré-requisito já paga tudo. Não sei se você concorda. Se não concorda, vai para a Bíblia. Vai para quando Paulo fala para Timóteo como que um líder deve ser. Está entendendo? E vocês, né, estão aqui, sabe? E eu olho para vocês assim e falo assim, meu Deus, que turma boa. Mas aí vocês têm que estar bem direcionados. Bem direcionados para os desafios e para os costumes e os vícios de igreja que nós temos. Entendeu? Quando eu coloquei aquele desafio para nós orarmos por pessoas que a gente não tem costume de conversar, né? Imagino que você e muitos pensam, nossa, mas isso é tão antinatural. É isso mesmo, é antinatural. Porque no automático a gente vai para a conveniência, sempre. No automático, quando a gente deixa a coisa no natural, no automático, é conveniência. O que nós queremos aqui, a gente vai ver neste capítulo, é que seja comum a Rafa e o Tiago convidar uma pessoa, 2 pessoas para ir lá na casa deles lá, para ter uma refeição juntos e orar juntos e ter um estudo da palavra. Vamos supor que ela leu um livro e ela aprendeu, ela quer compartilhar. Né? Aí ela chama pessoas, vamos lá na minha casa lá. Naquele momento ela fala, que momento de alegria. Há amizades tendo a espiritualidade como intenção. Intenções. A gente vai falar disso hoje aqui. Você sabia que tudo que você faz para Deus, 90%
é intencional? Porque, olha só, vamos pegar as minhas orações, eu, pastor Glaico. É lógico que hoje a proporção vem diminuindo, mas a maioria das minhas orações não são porque eu quero orar. Não são. É o senso de compromisso. Senso de compromisso. Eu tenho que orar. Se eu não orar, eu vou adoecer. Se eu não me alimentar espiritualmente, eu vou adoecer. E eu já tenho 41 anos de história. E eu conheço o Glaico Azevedo de Mello. Já passei por todas as experiências que vêm na minha cabeça. Então, hoje, grande parte das minhas orações são intencionais. E o cara pode ser mais espiritual que for, o cara que navega no oceano do Espírito que for. Se ele não aprender isso, não é todo dia que você navega no oceano do Espírito. Não é todo dia. Essa semana retrasada, eu estava aqui caminhando, chorando, glorificando a Deus. Aleluia. De vez em quando eu dava pulo, né? Eu sou meio pentecostal quando eu estou sozinho. Eu sou. Né? No meio de vocês, ordem e decência. Meu culto individual. No meio de vocês, padrão para o corpo. Entendeu? Mas não é todo dia. Mas todo dia eu estou orando. Todo dia eu estou trazendo a memória. Tem coisas que você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional em ser agradecido todo dia, porque é automático você estar insatisfeito. É automático. Você está insatisfeito com seu esposo, com sua esposa, com sua mãe, com seu trabalho. É automático. Você para de olhar as coisas boas e começa a ver as coisas ruins. Nós somos assim. Por isso que Paulo fala, sempre com ações de graça. É automático a gente não pedir perdão pelos nossos pecados, e está lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque é automático você querer ser perdoado e não perdoar. É automático. Sabe? Eu estava reparando as minhas orações, você falou de oração semana passada, né? E graças a Deus, né, com a leitura desse livro, anos atrás eu percebi as minhas orações, era mais lamúria do que a oração. Né? Não tinha ações de graça, não tinha louvor, era só, Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Deus, eu sei, meu querido, mas quando você fica só focado numa coisa, a sua oração fica errada. Ela é uma oração errada. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser agradecido, é louvar a Deus. Então eu estava pedindo uma coisa, sendo que eu tinha que praticar, né, outras coisas para ser aquilo que eu estava pedindo. Na oração. Então essas percepções Deus vai dando no caminho, a gente vai percebendo e a gente vai crescendo na presença dEle. Né? A gente vai crescendo. E vamos falar hoje sobre desenvolva uma cultura de relacionamentos intencionalmente espirituais. São 22 slides e geralmente eu levo 1 hora, né? Vou tentar bater o meu recorde aqui. O autor destaca que, biblicamente, nem todas as atividades na igreja têm valor diante de Deus. Veja em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, né, trará a luz pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Né? Então, sim, eu acho que deu problema aqui. Ah, tá.
Depois de citar muitas atividades na igreja que pode resultar em perda de tempo, o autor faz a seguinte consideração. De fato, atividade de igreja pode atrair especialmente os menos espirituais. Se há pessoas em sua congregação que, como os Gálatas, começaram no espírito, mas agora procuram aperfeiçoar-se na carne, elas provavelmente se consumirão com atividades, o que melhor demonstra que somos dignos de afeição de Deus do que nos lançarmos em atividades na igreja. A infraestrutura, as obras internas de sua igreja oferecem mais do que abrigo suficiente para que a pessoa focada em obras se esconda do evangelho. De fato, os membros mais ativos de sua igreja podem ser os menos espirituais. Estou cansado de ver isso. O cara se esconde atrás do louvor, se esconde atrás da portaria. A atividade, o trabalho dele na igreja, para muitos, faz ele entender o seguinte, faz essa pessoa entender o seguinte: que cara espiritual. Você vai ver isso no discurso das mães e dos pais. Ai, meu sonho é ver meu filho no louvor. É ver meu filho envolvido na igreja. Espera aí. É isso mesmo? O que eu mais conheço é pastor que não tem o seu devocional com o Senhor. É uma tentação muito forte fazer a obra de Deus na força do próprio braço e encarar a igreja como empresa. É errado, é falta de espiritualidade. Tudo que você faz para Deus deve ser resultado da sua comunhão com Ele. Acontecia muito, né? Desde adolescente eu acompanho o louvor. Passava a semana toda sem orar, mas tinha que ministrar. No fim de semana. Dava aquele nervosismo, todo mundo orando fervoroso. Ninguém orava no dia de semana. Mas na hora da ministração, vamos orar antes da ministração. Mas era fruto de nervosismo. Quem já viu isso? Levante a mão, por favor, se manifeste. Fruto de nervosismo, não de uma comunhão com Deus. A equipe de louvor inteirinha, não estou falando da atual, mas eu já vi equipe de louvor inteirinha na carnalidade. O povo louva, glória a Deus, aleluia, mas a equipe de louvor inteira na carnalidade. Cara, isso existe demais. É muito forte. E aí o cara se esconde atrás disso. E tem agendas, outras coisas. Ele dá vários exemplos aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, as igrejas fazem um maior esforço. Maior esforço, sabe para quê? Fazer uma corrida na volta no bairro. Correr. Gastam recursos, dinheiro, tempo para fazer uma corrida no bairro. Para isso gerar comunhão. A corrida é a comunhão. Pessoas, não sou muito compromissado na igreja. Sou muito compromissado, pastor. Segunda-feira tem ensaio, sábado tem ensaio e domingo a gente ministra. É isso? É compromissado com a igreja mesmo? Este é um problema estrutural da nossa igreja aqui. Por exemplo, para prender a pessoa, a gente logo pensa, vamos dar alguma coisa para ela fazer. Quem já viu isso? Se manifeste, por favor, não estou sozinho aqui não. Quem já viu isso? Por favor, sejam participativos. Quem nunca viu isso? Levante a mão também. Porque às vezes você só está concordando comigo. Né? É o que mais existe, cara. Isto é um terreno fértil para hipocrisia, religiosidade. Então, assim, cuidado ao julgar as pessoas. Quem você julga ser espiritual pode ser o mais carnal. Meu querido, estou cansado de ver isso, eu não posso contar os casos aqui, porque vocês conhecem as pessoas. Né? Mas eu já fui assim. Posso falar de mim mesmo, né? Eu já fui assim. Aliás, eu já fui extremamente assim.
então o que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer então? O que é importante e não pode faltar na igreja e é a coluna sustentadora a qual você deve avaliar todas as pessoas e avaliar a saúde da igreja? É atividades, é agenda, é sei lá o que acontecendo? Não. Isto é bom? É. É. Mas tudo pode ser virtuado, até isso aqui que ele vai falar. Até isso aqui que ele vai falar pode ser virtuado, desvirtuado. Vou supor que a Rafaela, não, é comunhão importante, comunhão, aí chama o pessoal lá para a casa dela lá, aí chega lá na casa dela lá, começa a fofocar. Comunhão, estão se inteirando, ficando mais íntimas, né? Com a sua amiga lá, mas só fofocando, falando mal de fulano, de fulano, de Beltrano. O caminho que ele vai propor para nós é um caminho profundo, que envolve estar com a pessoa, mas não é para falar de Atlético, não é para falar de Cruzeiro, não é para fofocar, nada disso. Então, onde podemos investir para produzir um fruto duradouro e eterno? Podemos investir em relacionamentos espiritualmente intencionais. Mencionando outra vez uma verdade que se repete neste livro. O amor por outros cristãos mostra que somos verdadeiros cristãos. O amor por outros cristãos demonstra o poder do evangelho ao mundo observador. O amor por outros cristãos é um investimento de recompensa eterna. O amor por outros cristãos é, primariamente, o modo como vivemos o fruto do Espírito. Mas não é qualquer tipo de relacionamento. Este livro descreve uma cultura de relacionamentos espiritualmente intencionais. O Novo Testamento descreve como os cristãos devem consolar, encorajar, disciplinar, confessar o pecado e assim por diante. Na igreja queremos ver relacionamentos em que seja normal falar sobre coisas espirituais. Não é somente chamar a pessoa para lá na sua casa tomar um cafezinho. Não, é para orar, é para falar de coisas espirituais. Entendeu? Igual deu exemplo, é fazer um estudo. Olha, meu Deus, que palavra o senhor está compartilhando comigo aqui? Aí a pessoa, não, eu tenho que falar para a igreja, eu quero oportunidade na frente, eu quero pregar aqui. Não, meu querido, faz um almoço na sua casa lá, uma janta lá, ou aqui na igreja, meu pastor pode usar a cozinha? Pode. E chama lá pessoas para, aqui ó, vamos falar dessa coisa aqui ó. Eu estudei, Deus compartilhou, Deus me abençoou nisso, neste ponto, olha aqui, o estudo. Ou você vê o camarada que está fraquejando, o jovem que não está vindo, você vai lá, meu querido, eu quero conversar com você. Meu querido, você tá errando, meu querido, não faz isso não. Se você ama Cristo, você ama o corpo de Cristo. Igreja, você é compromissado. Isso é normal, mas, cara, hoje, as nossas amizades dentro da igreja, a gente não fala a verdade. A pessoa mesmo que é amigo cristão já coloca a barreira. Olha, não se meta com a minha espiritualidade. Estão fazendo isso com o pastor. Comigo. Não, nessa área aqui, espiritual, o senhor não toca. O senhor não faz parte disso aqui, não. Aí eu falo, então, procura outro pastor. Entendeu? Tá assim. A gente está falando do individualismo, que está tomando conta, né, da vaidade humana que está tomando conta, mas está tomando conta da igreja, gente. Então, assim, as pessoas não querem que ninguém intrometa na vida dela. Quando eu venho aqui na frente pregar para vocês, eu dou a minha cara a tapa. Estou chamando mais de 200 pessoas para... Estou dando autoridade para mais de 200 pessoas chamar a minha atenção, se caso eu não esteja praticando aquilo que eu estou pregando. E não tenho que achar ruim com isso não, isso é o correto. Mas a nossa vaidade não deixa. Quanto mais orgulho, mais vai doer a correção. E mais vai fazer barulho a correção. Você está entendendo? Quando você sabe que alguém está sendo corrigido e todo mundo está sabendo, é porque a pessoa é muito orgulhosa e não aceita. Faz barulho, aí tenta contaminar outros e tal, e não aceita.
aceita que dói menos. Então, o pastor, o líder, o cristão comum qualquer, aceita que estamos numa comunidade que se regula. A comunidade deve se regular. Sabe, a mão vai lá e lixa a unha da outra mão e regula o pé, e o pé sustenta a mão e sustenta a cabeça. E assim vai, meu querido. Então nós devemos encorajar, deve ser comum na nossa igreja, relacionamentos espirituais. Aí você fica lá naquela coisa sem graça, esperando achar um ponto em comum para desenvolver o assunto com a pessoa. Você já tem. Você já tem o ponto em comum para desenvolver com a pessoa. Às vezes você tem que planejar antes. Olha, eu vou falar disso, disso, disso. Você já tem, é Cristo. É Jesus, é o Espírito. Sabe? Tem que ser comum a gente fazer esses encontros para compartilhar da palavra. Pastor, temos o PG, o quê, meu querido? PG é uma coisa de programação de igreja. Isto que eu estou falando é uma coisa de essência de cada indivíduo da igreja. Se cada indivíduo, se a nossa cultura como igreja mudar para esse tipo de divisão, esse tipo de atitude, os PGs vão fluir bem melhor, porque faz parte da cultura de igreja, nos reunimos nas casas para compartilharmos da palavra. Vocês estão entendendo? Porque o líder de PG fica lá, gente, o quadro da bênção às vezes nem funciona. Porque todo mundo é travado para evangelizar, para abençoar o irmão, para conversar com o irmão. Todo mundo é travado, é tímido. E Deus precisa fazer uma obra sobrenatural na nossa igreja, para destravar a nossa igreja. A pastora fala, procura alguém lá para você abraçar e orar, chamar para o café, fica todo mundo travado. Todo mundo fica travado. Eu te entendo, eu também fico travado. Mas espera aí, é medo? Coragem então, Deus não nos deu espírito de medo. Paulo pede aos Efésios, olha, orem por mim para que me seja dada toda intrepidez para eu pregar o evangelho. Olha só como que Paulo dependia da igreja para ser cheio do espírito, para ter coragem. Entendeu? E aí, Deus dá a coragem e aí você ultrapassa suas barreiras, lá do interior do seu coração. Aí ele dá algumas estratégias para o pastor, mas eu quero, como eu já li esse livro, já estudei esse livro várias vezes, eu não vou dar para os jovens, porque eu tenho certeza que dessa turma aqui vai sair, pelo menos a metade vai ser líder. Esta é a igreja do amanhã, do hoje quer dizer, mas são os futuros pastores, presbíteros, diáconos, essa turma toda aí. E é bom começar com vocês, e não é só para pastor não, para vocês todos, para vocês também entenderem, quando as reuniões forem, acontecer as reuniões, você não dá aquelas opiniões de quem viu em outro lugar, lá deu certo, lá você ficou encantado, só foi um dia, 2 dias, uma semana lá, ficou encantado, quer trazer aqui para a nossa igreja aqui, e não sabe o que está acontecendo, que pé, em qual situação está a outra igreja, e deixa a liderança da sua igreja doidinha, porque você ficou encantado com outro lugar, e aqui está ruim, e você quer mudar. E nas reuniões é bom todo mundo chegar com conhecimento e entender o que é a igreja e o que Deus quer de nós. Aí ele dá a primeira estratégia, Trabalhe por relacionamentos simples e informais. Aí ele fala, mantenha-os simples. Passe para a igreja um modelo de relacionamento baseado no Novo Testamento, que é a mentoria e a hospitalidade. Simples. Vocês viram o que Jesus fazia com os discípulos? O que Paulo fazia com Timóteo e Tito? Isso. Hospitalidade. Gostar de gente. Valorizar pessoas. Cumprimentar a pessoa com alegria, abrir a sua casa. E aqui ele amplia o conceito de hospitalidade. Muitos pensam que é receber as pessoas em casa. Não, cara. É ir no casamento de um membro da igreja que às vezes você nem conhece. Mas é irmão, você dá a paz do Senhor, eu vou lá, é meu irmão. Ele dá esse exemplo no livro.
Então mantenha, né, um modelo simples, baseado em mentoria e a hospitalidade. Igual eu te falei, mentoria encaixa também, olha só, fulano de tal está meio largado, eu vou grudar nele. Né? Chama ele para ir em casa lá, a gente fazer uns estudos, orar junto. Na maior informalidade, tranquilo, sem aquele peso. Mas eu sei como é que é, né? A gente tem que fazer barulho, a gente tem que fazer cerimônia para fazer algumas coisas, e, né, para a gente ser disciplinado. Não, cara. Por isso que a gente está orando por uma obra sobrenatural, para que isso seja comum, natural. Discipular, incentiva os membros de sua igreja a se reunirem com outros membros com certa regularidade para ler um livro cristão juntos, estudar um livro da Bíblia juntos, ou apenas encorajar a vida espiritual uns dos outros. Olha, coisa mais simples. Né? Aí está falando para o pastor fazer isso, né? O pastor passar para a igreja essa visão. Vamos fazer isso, meus queridos. Hospitalidade, coragem as pessoas a pensarem em hospitalidade de forma mais ampla, convidar para refeições, dirigir a um estranho da igreja para dizer orar, para lhe dizer olá, participar de um casamento de um membro que não conhece. Mantenha-os informais. Né? Discipular deve ser uma mentalidade de intencionalidade espiritual que se derrama em todas as formas de amizade. É amigo? É amigo? Estamos nos discipulando. Estamos trabalhando um com o outro. A amizade na igreja, você entendido o seguinte, a amizade na igreja não é porque ele gosta de futebol, porque não gosta, nada dessas coisas. Não, a amizade da igreja porque nós compartilhamos o evangelho e nos ajudamos espiritualmente. Esse tipo de espiritualidade. Então, em todas as amizades vai acontecer isso no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Em todas as amizades aqui da igreja vai acontecer isso. A espiritualidade vai ser comum. Falar de Jesus, falar da salvação, corrigir, consolar, participar, vai ser comum, no nome de Jesus. Como promover isso? Aí é para o pastor e para vocês que vão trabalhar na agenda, olha só. Planeje essas prioridades em seu tempo pessoal. Incentive o discipulado e a hospitalidade como formas de uma pessoa se envolver. Ele está falando o seguinte, olha, pastor, olha, pense nessas coisas durante a semana. E quando a pessoa chegar na igreja, em vez de dar o cargo para ela, fala o seguinte, olha, você tem que arrumar um amigo espiritual aqui na igreja. Um amigo só para compartilhar a espiritualidade. Porque a primeira coisa que a gente faz é, coloca ele aqui para tocar aqui, e a gente espera que ela se torne um amigo de alguém. Meu querido, não funciona. Não funciona. Já vi várias vezes o cara chegar calado e sair calado. A pessoa, né, não funciona. Isso acontece, já acontece hoje. Acontece hoje. A pessoa participa do mesmo grupo, mas não desenvolve relacionamento espiritual por participar do mesmo grupo. Por quê? A gente está dando ênfase na coisa errada. A gente espera, ao colocar ela em um trabalho, que ela desenvolva isso, mas não desenvolve. Não desenvolve. Por quê? A gente não está fazendo a coisa direito. O pastor, a liderança, ninguém não está fazendo a coisa direito. A gente fica tranquilo, nós estão juntos, estão ensaiando, estão juntos ali, fica na portaria. Não está nada. Não está nada. Nada disso. Não está acontecendo isso aqui, coisa nenhuma. Relacionamentos espirituais não está acontecendo por estar na mesma atividade. Então, se a pessoa chega para a igreja, já fala para ela o seguinte, olha, ok, a gente recebe você como membro, mas você vai se envolver? Porque senão você vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Pesado, né? Mas não é verdade? Gente, existem pessoas que estão décadas e décadas e décadas estagnadas porque não ouviram uma palavra assim. Não é desafiado, a igreja não desafia a pessoa, não tira ela da zona de conforto. Aí ela vem para uma igreja que não tem essa cultura, a nós. Nós não temos essa cultura, tá? Isso acontece na nossa igreja? Acontece. Temos essa cultura? Não. Não temos. Isso aqui é 20, 30 pessoas da igreja que praticam isso aqui. Não é cultura da nossa igreja. Aí vem para cá, aí acontece que você já sabe, a pessoa fica para escanteio e tal, e você já sabe.
ou ela se envolve no ministério, mas não cresce espiritualmente. Né? Aplique a Escritura. Né? A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que envolvidas com a obra de Deus. Né? Na hora de pregar, use a palavra para falar de relacionamentos espirituais. Escolha líderes que vivam dessa maneira. Aqui temos uma complicação. A nossa igreja, anos e anos e anos, não teve cultura de discipulado. Nem eu faço isso direito. Então, assim, mas a partir agora, né, eu vou observar. O cara quer ser líder, a mulher quer ser líder? Olha, eu já vou deixar para ela, olha, eu estou caçando esse perfil aqui, porque eu não quero mais problema. Eu tenho que me transformar e trabalhar a visão na igreja. Tenho que trabalhar a visão na igreja, entre os líderes, para que seja comum na nossa igreja o discipulado. Né? E aí, o cara quer ser líder? Não, você tem que estar no perfil. Agora, né, não é qualquer líder mais não, porque senão vai dar problema. Estão entendendo, meus queridos? Não estou colocando a pessoa para fora não, estou falando, olha, estou restringindo a liderança. A liderança tem que dar exemplo nisso, cara. Se a gente quiser mudar a igreja, a liderança tem que dar exemplo nisso. E a gente tem que crescer muito. Então é melhor dar uma estagnada. Opa, para de formar novos líderes. Vamos nos aperfeiçoar em Cristo. Para assim criarmos uma estrutura, uma cultura, onde a pessoa já automaticamente já vai entrar nessa vibe de discipulado, dessas coisas, de acompanhamento, de estar junto com os irmãos, e essa coisa tal. Recomende livros sobre essas prioridades. Muito importante, tem que estar sempre alimentando a igreja e se alimentando. Por exemplo, olha, existem pessoas que leem vários livros por ano, diferentes. Quando é do mesmo assunto, ótimo, excelente. Mas se você fica lendo assunto picado, assim, você lê um livro discipulado, nó, encantado, é esse aqui, é esse aqui. Aí daqui a pouco você lê outro livro lá de teologia sistemática, e não lê mais um livro discipulado, você não fica martelando sua mente com a palavra, com aquilo que você viu que tem que mudar, e você logo esquece. Aí sempre fica com aquele sentimento, não, tem que mudar algo, a gente precisa crescer, mas não muda porque não tem disciplina. Então, até na literatura, a gente tem que ter uma disciplina para conduzir a nossa mente, o nosso coração, para um aspecto que a gente considera importante, que a gente tem que mudar. Está vendo como é que são as coisas? Vamos adiante, porque senão... Estratégia 2. Ele não está falando para escolher uma ou escolher outra, não. É para escolher todas. Tá? Todas as estratégias têm que ser aplicadas. Devem ser aplicadas. Promova vidas centralizadas na igreja local. O autor lembra que, se lermos os ensinos dos apóstolos, veremos que a vida na igreja é extremamente importante para o cristão. Sendo assim, a igreja deve participar do centro da vida do indivíduo e não ser um detalhe periférico. A citação dele, né? No entanto, como uma centrífuga, quanto mais rápido a vida gira, tanto mais a igreja é empurrada para os limites mais exteriores da vida cristã. Isso tem acontecido demais. Ele fala para o pastor, para a igreja, tem a mentalidade seguinte, olha, a igreja deve ser o centro. E isso é tão importante que eu tenho que falar para vocês, qual que é a família mais importante, essa aqui ou a terrena? Você sabe me responder biblicamente? Qual que é a mais importante? Se você falar que seu pai, sua mãe e seus irmãos é mais importante do que a igreja, você está errado. O próprio Jesus disse, olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Você deve estar confundindo missão, sua principal missão é sua família, dedicação, com valores, aquilo que é mais valoroso. Realmente, Paulo fala o seguinte, se alguém não tem cuidado com os seus, tem negado a fé e é pior do que descrente. Isso é verdade. A sua missão é sua família. A sua missão, seu filho,
seu esposo, sua esposa, sua mãe. Vamos supor que seu pai e sua mãe não fazem parte da igreja. Qual que vai ser sua missão? Fazer eles participar da igreja, porque esta família vai ficar aqui. A família de Deus é eterna. Quando eu e a Michelle for glorificado, ela não vai ser a minha esposa mais não. Esquece isso aí. Não vai ter nada disso. Vai ser estranho, né? Irmã Michelle. Ô, irmão Glaico. Você por aqui? É, eu estou por aqui. Eu estava ali conversando com o Daniel na Cova dos Leões. Né? Vocês estão entendendo? Isso aqui é temporário. É a nossa missão, né? Realmente, crescer e multiplicar é bênção. É bênção. Família é bênção. Mas a sua família mais importante é a igreja. Vamos supor, se os valores da sua família for contrários aos valores da igreja, porque a igreja é o baluarte da verdade, da palavra, com quais valores você vai ficar? Quais são os valores que vão definir a sua vida? Os valores familiares, as tradições familiares, ou os valores da igreja, do evangelho de Cristo? Está vendo como que são as coisas? E aí a vida, o trabalho, essas coisas giram. Quanto mais movimentada a vida do cara, mais a igreja. E o cara não coloca a igreja no centro da vida dele. Não coloca. A igreja vou na igreja. Entra aqui, senta e vai embora. No máximo conversa com alguém no final do culto. Mas não preocupa com o irmão que falta. Não preocupa se o pastor está roubando dízimo. Não preocupa se o irmão está faltando. Cadê o irmão? Não preocupa com nada. Não é envolvido com a igreja. E isto é o que mais acontece na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas. Não preocupa. É uma vida religiosa. Quem já viu isso aqui, levante a mão. E aí a carreira, né? O cara... Peraí. Carreira ou igreja? Um ou outro, né? E aí o cara escolhe a carreira. Fica anos e anos e anos pedindo a Deus, oh Deus, me promova, tal. Aí vem Satanás e abre a porta, olha, vou tirar o seu tempo com a família e vou tirar o seu tempo com a igreja. E o cara entra pela porta. Né? Recreação, meu querido. Antigamente os crentes davam testemunho, chegava parente de domingo à tarde, porque Satanás sabe o horário que você vai para a igreja. Aí vai lá no coração do seu parente, ele manda lá no horário, 5 horas, hora de arrumar. Cheguei aqui, meu querido, minha querida, os crentes de antigamente falavam o seguinte para os parentes, olha, você fica aí, não, vão comigo, mas eu não vou ficar aqui não, eu vou na igreja, eu vou ao culto. Hoje a pessoa dá graças a Deus, nossa, que bom, agora não preciso ir na igreja. Meu parente chegou, quando passou claro, o telefone aí, eu falo, pastor, chegou parente aqui. A pessoa dá graças a Deus. Entendeu? E família, né? Eu já falei para vocês aqui. Então, sim. E a vida vai girando. E as moças que ainda não são mães, né? A minha mãe, com 2 filhos pequenos, vinha na igreja, a gente subiu o morro ali a pé, a gente morava no Santa Mônica, lá no alto ali, ó. Depois você desce a Ministro Oliveira Salazar, tem aquela avenida sanitária ali embaixo, subia, a gente morava lá. Lá em cima. A gente vinha andando. E era quase todo dia. A igreja era ali na Érico Veríssimo, depois passou ali para a rua Maria Lúcia, acho que é isso mesmo. Depois veio para cá. Com o menino, empurrando o carrinho. Hoje, meu querido, tá fraco a coisa. Para a maioria do seu povo, uma vida sábia será centrada na igreja local. Um cristão típico fará mais com sua vida para o reino de Deus, se priorizar sua capacidade de investir na igreja local, quando tomar decisões relacionadas à carreira, local de residência, recreação e outros aspectos da vida. Né? Acho que eu esqueci de completar a frase. Isso, não, está certo, isso mesmo.
Isso mesmo. Para ajudar o líder, o autor dá algumas ideias. A aplicação do sermão. Ao pregar as Escrituras, fica fácil fazer a aplicação, destacando a importância da igreja. Né? Conselho particular. Como líder, você deve aconselhar, enfatizando a importância da igreja. Exemplos. Dê exemplos de casos em que pessoas organizam suas coisas, tendo a igreja como a igreja no centro. Instrução positiva. Ensina a igreja sobre a recreação, sobre a importância de morar perto da comunidade, sobre o trabalho. Todo ensino sobre essas coisas deve ser na perspectiva bíblica. Ou seja, quer fazer a igreja, valorizar a igreja? Lota ela, enche ela com a palavra de Deus. Neste aspecto que a igreja é muito importante. Olha só como que são as coisas. A oração do Pai Nosso é do Pai Nosso ou do Pai meu? É a oração do Pai Nosso ou do Pai meu? Aí eu te pergunto, por quem você ora mais? Qual a porcentagem que você tira da sua oração para orar para os outros? Pensando na igreja. Para refletir. Olha só como é que está, onde que dá o início ali do nosso egoísmo, da nossa vida individualista. E assim a igreja vai ficando para escanteio. Estratégia 3. Enfatize os privilégios da membresia de igreja. Como dissemos antes, o padrão deste mundo é nos comprometermos somente com aquilo que nos deixa confortáveis. Mas a membresia de igreja nos diz que devemos comprometer-nos com o corpo de crentes apenas porque somos seguidores de Cristo, ainda que não nos conheçamos bem. Então o autor dá o exemplo de como os casamentos nos dias atuais estão baseados no conforto e não no compromisso, resultando em casamentos que não duram. Estava até conversando mais cedo. Hoje as pessoas querem romantizar tudo. O que vale é o amor. Não. Compromisso? Por que compromisso? Não, o que importa é o coração. Não precisa fazer compromisso. Você vê até pastor na internet falando, olha, se você ama sua namorada e vocês estão pecando, e se vocês estão praticando sexo, não, vocês estão certos. O que vale é amor. Agora, as igrejas exigem que você esteja casado. Você sabe para que existe o compromisso? Você sabe para que né, a Rafaela e o Tiago, eu e a Michele, né, o Rafael e a Dani, assumir o compromisso? Vocês vão assumir ano que vem, né? É porque nós somos caídos. E a nossa palavra vale pouco. Então, a humanidade arrumou um jeito de se cercar para proteger o outro, para proteger uns aos outros. Por que precisa de contrato? Precisa do Estado ali como mão pesada com a punição. E se você é crente mesmo, converteu a Jesus Cristo, você entendeu, você tem uma característica muito importante que é o quebrantado, você é uma pessoa quebrantada de espírito. E o que é isso, meu irmão, minha irmã? Você tem o seguinte pensamento sobre você mesmo: calado, eu estou errado. Eu sou traíra. Eu sou traíra. A minha palavra vale pouco e ela é segunda com minha conveniência. E ela é segundo a minha conveniência. Aí a humanidade deu um jeito de proteger a própria humanidade. Casamento é isso. Proteção para a mulher, proteção para o homem. Porque se a parte romântica, se a parte idealista, se a parte de propósito falhar, existe a parte do compromisso. O compromisso é o último obstáculo para você não desandar na vida.
É o último obstáculo. Porque não é todo dia, dos casais aqui, não é todo dia que você está navegando nas águas da paixão, do amor, do amorzinho. Não é todo dia não, mas peraí. Eu sou compromissado. O pastor Fabrício ensinou muito vocês aqui. O que segura o casamento não é o amor, mas o que segura o amor é o quê? Vocês sabem? Hã? Compromisso. Está com vergonha de falar alto, né? O que segura é o compromisso. Mas você, meu querido, minha querida, você foi treinado a ser romântico, a ser idealista, a ser uma pessoa engajada nas paixões da esquerda ou da direita, nas paixões humanas e nos filmes românticos, porque parece que não tem nada a ver, não, mas tem tudo a ver. E acha que casamento, que a vida é aquele ali, aquele trem romântico ali. Não é. Não é. Tanto que, olha o casamento dessa turma aí, as declarações de amor na cerimônia. Você olha assim, não, vai ficar para sempre junto, olha que bonito. Olha que profundo que ele disse para ela. 3 meses depois está divorciando. Por quê? Conveniência. Tão conveniente que nem um compromisso serve. Para que serve as testemunhas? Que ficam aqui na frente aqui. Não é para vestir de piriguete no dia, ou de pirigueto, né? Não, é para olhar o seguinte, olha, o Glaico fez um juramento diante de Deus e dos homens, que ele vai amar a Michele. Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, em qualquer situação. Testemunhas oculares. Né? Então é isso. E aí, quando você chega para a pessoa e fala o seguinte, olha, você tem que ser comprometido com a igreja. Quê? Eu tenho que me sentir bem aqui. Não é se sentir bem, você tem que trabalhar aqui. Você tem que servir aqui. Cadeira confortável, ar-condicionado. Tem gente que até se preocupa com o cheiro da igreja. Né? Do templo, me desculpe, não da igreja, mas do templo. Para sentir, a pessoa se sentir confortável. Aí a pessoa vem aqui, né, conhece os bastidores da nossa igreja, vê os problemas. Aí vai em outra igreja lá e o trem está bombando, chega no dia de congresso, tal. Aí chega para mim depois, né? Pastor, Deus está me falando para eu ir para outra igreja. É mesmo, meu querido? Não, mas se você serve aqui, né, a gente precisa de você aqui. Não, mas eu vou servir lá. Vou entrar numa escala, uma vez por mês eu vou servir aqui. Mas eu preciso de você aqui todo dia. Pelo menos vai para a igreja daquele pastor ali que não tem ninguém. Para tocar teclado, para tocar bateria, para ficar na mesa de som, para pregar. Mas não. Tudo no conforto. Vou para aquela igreja ali, porque ali tem trabalho com adolescente, meus filhos tem ninguém para trabalhar, né? Então por que você não vê o problema? Eu vou trabalhar com adolescente, então? Eu vou fazer isso aqui. Não, mas é uma visão consumista. E aí quando você fala de compromisso, olha, a pandemia tirou todas as coisas boas de sermos igreja. Né? Cara, tirou o cumprimento, cara, a pandemia. Tirou o cumprimentar. O que é que segura a igreja, então, quando todas as coisas boas, né, quando a coisa, só tem coisa ruim, está tudo ruim. Mas espera aí, eu sou membro dessa igreja, eu sou comprometido com essa igreja. É isto que deve segurar. É lógico que não é isso que tem que fazer parte da sua mente o tempo todo, mas se faltar tudo, peraí, tem um compromisso. Eu tenho que alimentar o amor da Michele por mim e vice-versa. Eu tenho que alimentar.
não é? Mas se um dia eu estiver depressivo, por exemplo, meu cérebro parou de produzir os trem lá, meu organismo, aí ela, não, eu sou compromissado com o laico. E eu ficar aquele cara chato, deitado, encolhido, sem nada para oferecer. Né? Imagina, meu querido, a gente que é casado, imagina se a nossa esposa, nosso cônjuge, ficar tetraplégico. Vai permanecer casado? Ou se sofrer queimadura no corpo todo? Estão entendendo como que é profunda a coisa? Vamos prestar atenção, gente. O que define a pessoa é a dedicação e a firmeza dos compromissos que ela assumiu. Amém, meus amados? Aí o cara quer ser membro, mas não quer ser comprometido, não quer dar satisfação, quer viver no canto dele. Aqui não, aqui eu vou fazer diferença. Membro é assim, congregado é desse jeito. Eu vou trabalhar com isso, porque não é para lançar os outros para fora, não. É para mostrar, meu querido, aqueles que estão fora, aqueles que não estão vivendo segundo Cristo, e resistindo viver segundo Cristo, porque a pessoa está resistindo viver segundo Cristo quando ela está na situação, é mostrar para ela, meu querido, você não está bem. É ser sal, é ser luz, enquanto as igrejas tudo, o pastor já, o olho brilha, a igreja lotada, olha que bênção, olha só o rebanho que Deus me deu, na hora que, se ele pegar para agir mesmo, para aplicar a palavra, igual a gente está vendo na exposição das 7 cartas das igrejas do Apocalipse, se ele aplicar aquilo ali, some tudo, ou metade vai embora, por quê? O pessoal está solto, a igreja está solta, está todo mundo vivendo da forma que quer, vem, louva o Senhor, e acaba o culto, está no motel sem estar casado, aí vai aquela bagunça, e está enchendo a cara, e está comprando e não pagando, e está fofocando. Está desse jeito. Acaba a gente destacando só coisa negativa, né? Só coisa negativa. Mas, gente, igreja é bom demais. Igreja, vou te falar o negócio. A melhor coisa que existe no mundo é a igreja. É o corpo de Cristo. Baluarte da verdade. Concluímos, portanto, que se você cultivar uma cultura de relacionamentos intencionais, precisa valorizar muito a membresia. Em vez de apenas deixar o fator membresia definhar, torne-o fundamental e central como meio de acesso à vida da sua igreja. O autor destaca argumentos contra a ênfase dos privilégios da membresia, ou seja, olha, trabalhar na portaria, tem que ser membro. Tocar no louvor, tem que ser membro. Alguns privilégios só para membros. E deveres. Ele vai falar desses argumentos contra isso, olha aí. Mas se a igreja é apenas para os crentes que estão na membresia, como alcançar os não cristãos de fora? Alguns vão falar isso aí. Né? Se trabalho na igreja, se os direitos e deveres são só para os membros, como é que a gente vai alcançar os de fora? Aí ele desenvolve. Por que insistir em que os voluntários do estacionamento sejam membros, se o voluntariar-se é uma maneira fácil para os novos frequentadores se envolverem? Ou seja, dá trabalho para ele, cara. Em vez de exigir que ele seja membro, dá trabalho para ele, que aí ele vai ser membro. Se queremos alcançar o mundo para Cristo, nossas igrejas não deveriam ter o rosto voltado para fora e ser inclusivas, em vez de isolados e exclusivas? Aí ele fala, minha resposta? Isso é uma falsa dicotomia. Ou seja, não existe essa coisa em trabalhar com membresia e ignorar a evangelização. Não existe isso. O problema é que o pessoal acha que vem aqui, sente, faça a oração do pecador, agora você já é membro.
Paul Washer fala, né, que a oração do pecador é pior do que o pé do batismo. A oração do pecador. Repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu confesso, os meus pecados. O Senhor é o meu Salvador, Agora nasceu de novo, você já é crente. É isso que os batistas estão fazendo ao longo de 150 anos. Entendeu? É isso que nós, os batistas, estamos fazendo. A gente já declara a pessoa nascida de novo. E aí ela passa por um treinamento qualquer, batiza, e ela vira até pastor se bobear. Sem tremer diante da palavra. Não é uma falsa dicotomia. Por exemplo, aquele homem que foi punido pela maioria lá em 2 Coríntios capítulo 2. Paulo fala, basta-lhe a punição pela maioria. O cara que estava falando mal de Paulo. Alguns falam que era o cara lá de 1 Coríntios capítulo 5, mas não. Aquele cara lá de Coríntios capítulo 2, ele estava resistindo ao apostolado de Paulo. Porque depois ele fala, se alguma coisa eu tenho que perdoar, eu já perdoei. E o contexto ali de afronta ao ministério dele. Para você que estuda a Bíblia e gosta de aprofundar. Paulo falou, basta-lhe a punição pela maioria. Aí eu te pergunto, é a maioria, vamos supor que a gente fizesse isso hoje, é a maioria que vem no domingo à noite? Todo mundo que vem no domingo à noite. Agora vamos voltar aqui, qual que vai ser a correção deste irmão. Imagina um trem desse. Quem é que deve zelar pela vida do irmão? Qualquer um que entra ali? Ou os membros da igreja? Vamos voltar se vamos comprar um outro lote para construir um templo. Aí, a reunião é aberta? Qualquer um visitante pode votar? Não, aí está 50-50, aí o visitante 51. É isso? Vocês estão entendendo? Não, cara, uma coisa é evangelismo, outra coisa é membresia. Sabe, é qualquer um que eu vou deixar trabalhar lá com as crianças? Não sei se é pedófilo. Não, pode trabalhar lá com as criancinhas, meu querido. A gente conhece pessoas que trabalhavam em berçário, que masturbavam os bebês. Imagina um trem desse, hein, meu querido? Com todo o sistema funcionando direitinho, pode acontecer. Imagina se não tiver sistema nenhum. Se não tiver firmeza nenhuma. Então, vocês estão vendo como é que membresia é importante? Não é qualquer coisa não, meu querido. Então é uma falsa dicotomia, não tem problema nenhum. O que tem a ver evangelismo com ser voluntário na igreja? O que tem evangelismo, né, se a igreja for muito criteriosa? Não tem nada a ver. Evangelismo é evangelismo. Mas o problema é que a gente quer encaixar a pessoa aqui à força. Aí, não, meu querido. Tem que converter, tem que ser discipulado. Paulo fala, olha, tem que ser testado antes. Que não seja neófito, porque senão pode cair no pecado da vaidade. Olha só os critérios que Paulo coloca lá, meu querido. Para diácono. Diácono é qualquer um que trabalha na igreja, cara. Serviço geral. Diácono prestava serviços gerais. Olha lá os critérios de Paulo. Mas não, vamos prender a pessoa na igreja, vamos dar o serviço para ela. Não existe essa dicotomia. Evangelismo e todas essas coisas. Evangelismo é evangelismo. Isto não é evangelismo. Aquele trem ali, ó, em cima, não é evangelismo, é envolvimento. É envolvimento. Aí ele começa a dar um tanto de... Como é que fala? Esqueci. Ele
começa a falar um tanto de argumento, né? Dá um tanto de argumento. Olha, qual é a estratégia mais eficiente para alcançar os perdidos em sua área? É focalizar tudo nas pessoas interessadas e tornar o domingo de manhã um instrumento evangelístico? Não. Torne seus cultos acessíveis aos incrédulos, mas focalize a igreja no amadurecimento dos crentes. No devido tempo, o testemunho sobrenatural do amor deles uns pelos outros será muitas vezes mais provocativos do que poderiam ser os cultos centrados nas pessoas interessadas. Focalize-se mais em melhores discípulos. Focalize-se em mais e melhores discípulos. E reconheça que melhores discípulos são a melhor estratégia para ter mais discípulos. Está lá, ó. Ame-se uns aos outros, como vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Fácil. Outro argumento. Qual é a estratégia mais eficiente para atrair os cristãos não comprometidos à comunidade? Olha só, está falando de cristão agora, hein? É abrir as portas e dar boas-vindas a qualquer atividade que eles tentem realizar? Não. Feche as portas para restringir o envolvimento daqueles que não estão prontos a assumir o compromisso de membresia. Cultive uma comunidade de crentes comprometidos, o que é muito mais atraente do que qualquer programa de atividade que você possa oferecer. Qual é a estratégia mais eficiente para cuidar das ovelhas fracas em sua congregação? É focalizar mais tempo e atenção pastoral nas necessidades e lutas delas? Não. Cuide das ovelhas fracas, com certeza. Isso sempre fará parte da vida de cada pastor. Mas saiba que uma cultura de relacionamentos comprometidos e intencionais levará a igreja a cuidar das ovelhas fracas e aflitas do seu rebanho, muito melhor do que o mais dedicado pastor ou equipe de liderança. Glória a Deus, meus amados. Estão entendendo? É um processo muito importante. Neste processo, o autor diz que o líder pode ser acusado de deixar os perdidos de lado. E isto pode ser verdade em alguns casos, pois algumas igrejas estão preocupadas com uma eclesiologia melhor, ou seja, administração de igreja, né? Autoridade, hierarquia, né? E uma teologia melhor, e não com os fracos, isso é verdade, tem que tomar cuidado. Entretanto, o autor lembra que essa estratégia é uma estratégia de longo prazo. Vai demorar para os resultados aparecerem, mas é o caminho mais seguro para sermos uma igreja forte que cumpre o seu papel evangelístico. Ao me dedicar a isso aqui, a liderança dedicar isso aqui, a amadurecer a igreja, a princípio, realmente, pode ser que o evangelismo seja colocado um pouco de lado. Porque a gente tem a mentalidade, olha, a gente tem que ter uma comunidade sadia para receber as pessoas. Porque a pessoa converte e fica ali na solidão. Então, o pastor pode ser acusado. Na preocupação de ter uma igreja saudável para as pessoas, para qualquer um, tanto para os membros, com aquele também que vai se converter, ele precisa trabalhar o amadurecimento da igreja, e ele pode ser acusado. Olha, você não está preocupado com os perdidos. E pode ser verdade, tem que tomar cuidado, mas esta estratégia, ela é de longo prazo. É o caminho mais difícil. É o caminho mais... É milagre, meu querido, é milagre. Sabe, você pensa nessas coisas todas aqui. Medita no livro, naquilo que ele fala no livro. Cara, eu leio esse livro e me sinto incapaz. Eu subo aqui e começo a chorar e pedir, Deus, me enche com o Espírito, Pai, faz uma obra sobrenatural. Porque eu não tenho condições de fazer. Não tenho. Não tenho. Desisto disso. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro aí. Eu quero que Deus faça o sobrenatural. Por isso que eu estou orando. E estou chamando vocês para orar comigo. Porque não dá para fazer isso. É uma estratégia de longo prazo e é muito difícil ser disciplinado, focado e atacar esses problemas, esses vícios
de personalidade e atacar uma cultura que já se estabeleceu na igreja. Então, para tornar a membresia significativa, o autor dá duas maneiras. Primeiro, restringir a membresia aos frequentadores regulares. Básico, né? Básico, né? Nessa pandemia, eu estou entrando em contato com alguns aqui. Você é membro da igreja ainda? Não está vindo. Não está vindo no templo, não participa da vida de igreja. E a pessoa fala que é membro de igreja, vou deixar bem claro para ela. Não é. Não é. E aí eu vou ter que convocar a assembleia. Porque eu não posso tirar a pessoa da igreja. Mas a igreja pode. Entendeu? Meu papel é falar, você está errado e não está sendo membro da igreja. E aí convoca a assembleia e a assembleia oficializa isso. Mas às vezes nem precisa disso, a pessoa está tão desinteressada que ela não está nem aí. Infelizmente, esta é a regra. Tá ok. Restringir o envolvimento, né? Ou seja, trabalho na igreja, aos membros. Então, fazer isso, a membresia se torna significativa. Né? Conclusão, o autor diz que os exemplos positivos que ele abordou neste livro jamais podem substituir 4 coisas poderosas para mudanças de cultura da igreja. São elas. Exemplo pessoal. O pastor e os líderes devem, né? Devem estar unidos nisso. Os pastores e líderes devem estar unidos nisso, né? Esqueci de colocar ali. Básico, né? A gente tem que dar exemplo. Pregação, pois ela produz fé. É a pregação que vai despertar isso no coração de vocês. Olha, a gente precisa mudar, a gente precisa crescer. Oração, pois é uma obra sobrenatural. E paciência, pois uma mudança assim demora muito. Vamos juntos, meus amados? Quem se une a mim neste propósito aí, no nome de Jesus? Vamos juntos, meus queridos. É para se desafiar mesmo, é para tirar você da zona de conforto. Cada um de nós sair da zona de conforto. Cada um de nós. Ninguém na zona de conforto. Sempre se desafiando e buscando fazer coisas novas e rompendo com a timidez, rompendo com valores estranhos e sim passar a valorizar coisas que não valorizava antes. Por exemplo, hoje eu valorizo a igreja muito mais que eu valorizava antes, mas eu pedi a Deus isso. E todo dia eu peço, Deus, eu quero amar mais e mais e mais e mais os meus irmãos. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero amar a igreja. E Deus vai fazendo a obra. E Deus te leva para a dedicação, e a dedicação produz sentimento, produz afeição. Né? Dedicação, compromisso produz afeição, meu querido. Se você começar a cuidar de uma velhinha lá, cuidar dela, tratar bem dela, sem nunca ter conhecido ela, nem trocar palavra com ela direito, você vai passar a gostar dela. Por isso, casados, por isso que a palavra fala, se entregue ao seu cônjuge. Se entregue, se dedique a ele. Se dedique a ele. Vocês que são solteiros vão casar. É necessário que você se dedique. E para com essa coisa de eu casei para ser feliz. E nem deve casar também para fazer o outro feliz, mas deve casar porque já está completo em Cristo e tem um propósito de trabalhar na vida do outro. Às vezes chamar atenção, às vezes dar um presente, às vezes fazer aquilo que é desconfortável, mas se dedicar ao outro. Então, assim, se você se dedicar à igreja e orar a Deus para amar a igreja, Deus vai produzir afeição, mas existe algo bem mais forte sustentando tudo isso, o compromisso. O compromisso sustenta o resto. Se tudo falhar, está lá o compromisso. Entendeu? Então, o contrato não é para ficar esfregando na cara do outro toda hora, né? Aqui o seu compromisso, não, é só se precisar. Se tudo falhar, está aqui, ó. Mas o ideal é que a gente viva uma vida de amor, uma vida de dedicação, uma vida na qual os nossos corações, né,
as afeições, os gostos vão estar dedicados à igreja. Amém? Tem algum recado? Fique de pé, vamos terminar no nome de Jesus. Então, assim, a gente está trabalhando com os jovens porque vocês têm a mente boa. Né? Muitas pessoas já endureceram a mente e a visão sobre a igreja. Não conseguem ver essas coisas. Mas vocês têm a mente boa. Né? Vocês estão sendo construídos ainda. E construam na palavra, construam na verdade. Coloca tudo isso, meu querido, que foi falado aqui. Passe pelo crivo da palavra. Vai lá na palavra, é isso mesmo? É isso mesmo? Deus quer compromisso? Deus quer que o Espírito Santo, a palavra dele, seja o elo de toda a amizade? Vai lá e passa tudo isso na palavra. No nome de Jesus. E a nossa igreja é comprometida com a palavra. E não com aquilo que dá certo. Mas sim com aquilo que a palavra diz. O ideal de Cristo, o ideal do Evangelho. Pai, abençoe os meus irmãos no nome de Jesus. Abençoe cada um, Pai, que cada um esteja fundamentado na sua verdade. Pai, que no nome de Jesus, Pai, esses jovens possam ser jovens fortes, Pai, jovens cheios da Tua palavra, meu Deus, e com a ideia correta, meu Deus, sobre o que é igreja, o que o Senhor espera da igreja, Pai. Sabendo, meu Deus, que não é qualquer atividade, Pai, não é uma agenda cheia, não é ativismo, meu Deus, que vai dar aprovação, Pai, vai dar o carimbo, o selo de aprovação do Senhor, Pai. Mas que possamos, meu Deus, nos concentrar em atividades eternas. Meu Deus, em atividades, meu Deus, que dão frutos eternos, Pai. Que é a amizade, meu Deus, que é o compartilhar da Tua palavra, é o compartilhar da Tua pessoa, meu Deus, dos Teus propósitos, Pai, dos Teus mandamentos, meu Deus. E assim, meu Deus, amarmos os irmãos cada vez mais, meu Deus, pregando a verdade, falando da Tua justiça, meu Deus. E assim, meu Deus, nos tornando, meu Deus, uma comunidade saudável para receber aqueles que estão, meu Deus, sinceramente buscando a salvação, buscando o Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoe cada um, meu Deus. Abençoe cada um, meu Deus. Renove cada um na Tua presença, a mente, o coração, o propósito. Pai, que no nome de Jesus, Pai, nenhum desses jovens sejam levados por modismo ou, meu Deus, por qualquer outra coisa, Pai, mas que eles sejam conduzidos pela Tua palavra, pela firmeza, meu Deus, pela dedicação no amor que temos em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém. Pai, leve cada um para suas casas em paz, no nome de Jesus, que eles tenham uma ótima semana, meu Deus, que eles sejam prósperos, meu Deus, no trabalho, nos estudos, no nome de Jesus. Leva cada um para casa em paz, Pai. Eu te peço, te agradeço. Amém.